Boa noite. É uma alegria poder compartilhar com vocês hoje à noite e dar continuidade naquilo que a gente estava cantando e naquilo que o Farley ministrou com o coração dele aqui hoje. E passamos uma sexta, um sábado aqui incrível. Eu creio que o Senhor ministrou muito a gente e estou com meu coração bastante animado por tudo aquilo que Deus está fazendo e por cada uma palavra que recebi de irmãos aqui que também ministraram meu coração, e eu estou voltando lá para Bragança Paulista com meu coração muito satisfeito. Ainda tem? Tem? Sim, então antes de poder compartilhar com vocês, eu quero falar um pouco sobre o livro Testemunhas. Eu tenho outro também chamado Guia Prático para Evangelização. Eu tenho cooperado em missões há mais de 20 anos. Tive a experiência solteiro, depois casei, depois voltamos ao campo. E hoje nós estamos em Bragança Paulista com uma escola missionária, Dizascope School. Estamos treinando jovens para cumprir a grande comissão. Nós temos um grande desejo, que é completar a tarefa que foi dada para a gente há mais de 12 mil anos atrás, onde Jesus nos comissionou a ir por todas as nações, a discipular as nações. Então nós estamos engajados nisso, né? O Farley falando aqui hoje, isso sempre, essas palavras sempre, ela arde muito no meu coração, porque eu lembro que foi a matéria no seminário que mais chamou meu coração, que foi sobre uma tarefa inacabada. Então nós sabemos que existe uma tarefa inacabada, existe um sinal preliminar para o retorno de Jesus, e Jesus ele só voltará quando esses sinais acontecerem. Então, Mateus capítulo 24, de todos os sinais que Jesus aponta ali, o único que não aconteceu ainda é o evangelho sendo pregado, o evangelho do reino sendo pregado em testemunho a todas as nações. Então, eu escrevi esse livro chamado Testemunhas. Ele fala sobre missão, vocação e os desafios que temos como igreja hoje. Eu acho que deve ter pouquíssimos dele, que o pessoal de manhã levou. Esse é da igreja ou esse é o que eu trouxe, que tem lá? Não sabe, né? É meu ainda? Tá, então tem 9 meu. Os que eu trouxe aqui, eu falei que eu não vou vender. Assim, se você quiser, você pode ir lá e pegar um livro desse, só tem 9. A única coisa que eu peço a vocês é que deixe uma oferta para o pessoal que está indo para Marajó. Tá? Então você vai pegar um livro e dar uma oferta do seu coração, aquilo que o Senhor falar com você. Então você pode pegar o livro e eu não vou vender ele, né? Mas, enfim, Deus tem me abençoado. Amém? Então, dentro dessa jornada, dentro desse desafio, né, que o Senhor ele tem nos mostrado, e quanto mais o tempo passa, quanto mais nós nos aproximamos dos últimos dias, mais eu creio que essa mensagem vai ser comunicada a nós, mais o Senhor vai arder o coração para que venhamos a nos envolver com esse movimento. Tem os meus livros lá, Avivamento é a mesma coisa. Pode pegar e deixa uma oferta para quem vai para o Marajó. Pô, eu pensei que o Mike ia pregar no meu lugar e eu ia sair de boa, que eu amo ouvir o Mike. Então, pô, ia ser bom demais, caramba. Eu admiro muito o Mike. Ele é bem mais velho do que eu, então eu escuto ele há bem mais tempo. Então, quanto mais vamos nos aproximando dos últimos dias, mais essa mensagem vai aquecer no coração da gente. O desejo, o Senhor ele vai começar a comunicar, ele vai começar a colocar no coração da gente esse desejo de estarmos envolvidos com a oração, com a plantação de novas igrejas, com esse movimento missionário, que eu creio que isso não vai tocar somente aqueles ditamente que são os missionários, mas toda a igreja de Cristo.
sabe, esse desejo que só o Senhor ele pode né, colocar, só o Senhor que pode acender em nós, mas é tempo da gente abrir os nossos olhos e nos engajar naquilo que Deus está fazendo. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje, João capítulo 4, se você tem uma Bíblia, você pode abrir comigo, João capítulo 4. É a última vez que eu estou compartilhando esse final de semana aqui. Então, desde já agradecendo ao Farley e a toda a equipe, a igreja, por ter me convidado, por ter o privilégio de estar aqui também e aprender com vocês. Estou saindo daqui com o coração muito animado. É a segunda vez que eu piso aqui. A primeira eu vim numa conferência que estava tendo aqui. E voltando aqui agora para poder compartilhar, eu estou muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo e promovendo aqui no meio de vocês. Algumas experiências, elas marcam muito a nossa vida, né? Quando eu casei, só para você ter uma ideia, eu estava há 4 anos no campo missionário, trabalhando na parte norte do Brasil, trabalhei com comunidades que viviam lá, trabalhei com tribos indígenas, e depois de 4 anos trabalhando ali, eu falei, Senhor, não dá para ficar solteiro no campo, preciso casar. E aquela oração assim, Senhor, me apresenta uma mulher, e assim, ela precisa ser louca, porque eu moro em casinhas de palafita, no meio do mato, e cheio de cobra que aparece em casa, escorpião. Então, Senhor, me deu uma esposa aí que pelo menos não tenha medo de barata. Então, eu fiz essa oração. Então é bem difícil, né, a mulher que não tem medo de barata. E foi algo que eu falei com Deus, mas não por conta de medo, é claro, é brincadeira, mas eu queria ter alguém que estivesse nesse mesmo propósito, sabe, de levar o amor de Jesus às pessoas, às nações, aonde Deus ele mandasse a gente. Então eu morava numa situação, de um lugar bem complicado mesmo. Então eu orei ao Senhor, e quando eu estava voltando, eu sou de Xerém, no Rio de Janeiro. Então quando eu estava voltando de lá da parte norte do Brasil, o Senhor me deu um desejo no coração de fazer um impacto evangelístico em Cabo Frio, que era o lugar onde no tempo de mundo eu iria, né, como se eu não estivesse no mundo, né? No meu tempo de farra, era o lugar onde que a gente ia para fazer tudo aquilo que não fazia na cidade. Então o Senhor colocou o desejo no meu coração de voltar em Cabo Frio, fazer um impacto evangelístico e alcançar pessoas ali. Eu conhecia uma moça lá, que eu tinha conhecido na conferência do Gregório McNutt, e eu liguei para ela e falei assim, eu estou querendo fazer um impacto evangelístico, e ela falou assim, eu estou com esse desejo também, vamos embora juntar e fazer. E eu lembro que ela estava voltando de uma tribo no Paraguai, e quando a gente se conheceu, começamos a conversar, a fazer o trabalho juntos, eu fiquei apaixonado por ela, e daquele de ficar apaixonado ali, eu fiquei com vergonha de falar com ela. Esperei chegar em casa e fui para o MSN, não sei quantos lembram disso aqui, MSN, os mais novos aqui é tipo WhatsApp hoje. Aí eu entrei em contato com ela e falei assim, Vívia, passamos esses dias juntos e eu não tive coragem de falar, mas eu quero casar com você. Os meninos jovens aprendem aí, você tem que ser decididos, não tem esse negócio não. Quero casar com você. E ela falou assim, tudo bem. Aí eu, tá tudo bem? Fria, tá tudo bem. Ela falou assim, eu oro há 2 anos para poder casar com você. Aí eu escrevi para ela, eu lembro as palavras, eu falei assim, você é uma mulher de sorte, Deus ouviu você. Então, a gente completa agora 17 anos de casados, temos um filho de 10 anos. Então, quando a gente se conheceu, eu casei para ela para voltar lá para o campo. Eu queria ir para o campo desesperadamente, porque eu estava lá, deixei um trabalho funcionando lá, e eu queria voltar para lá. Tinha muitos lugares que eu precisava alcançar, sabe, com aquele desejo no coração de voltar. E a Vívia falou assim, só para entender, na minha casa eu tenho esse coração mais apostólico e era esse coração um pouco mais assim profético. E ela falou assim, Michael, eu entendo de Deus que não é o tempo ainda de ir.
Aí eu fui, olhava o mochilão em cima do guarda-roupa e falava assim, eu vou largar essa mulher aqui e vou embora. Mas ela falou assim, é o tempo da gente aprender, é o tempo da gente ser pastoreado, é o tempo do Senhor cuidar do coração, e é o tempo da gente viver a igreja numa outra realidade. Agora eu estava numa cidade maior, uma cidade onde eram quase 70% de crentes evangélicos, e agora eu tinha que me deparar com outro tipo de coisa. Antes eu era um missionário que estava no campo, reclamando que a igreja local não dava apoio, agora eu era o pastor local numa cidade grande que tinha que capacitar pessoas a enviar o campo e sustentar. Então eu fui viver o outro lado ali da moeda. Então eu passei 5 anos ali, foi no tempo onde eu conheci o Mike, a Maíra, os Fábios, onde eu conheci muita gente boa no tempo. Então eu pude viver uma outra coisa relacionada àquilo que a gente estava antes. Porém, no ano de 2013, eu fiz uma viagem ao sertão do Piauí. Eu fui pregar em Teresina e quando chegou lá, acabou a ministração, um amigo nosso falou assim, cara, você precisa conhecer o sertão. Ele falou assim, cara, tem muitas comunidades sem nenhuma igreja. Aí eu falei, cara, no sertão tem muitas comunidades sem nenhuma igreja. Ele falou, cara, nenhuma igreja. Existem lugares que nunca teve uma igreja antes. E eu fiquei pensando, cara, será que é verdade isso? Mas vamos lá. Então nós andamos ali aproximadamente 1.200 quilômetros, rodando o sertão inteiro, parando de cidade em cidade, povoado em povoado, mas teve um lugar que marcou meu coração, e eu compartilhei aqui de manhã isso. Chegamos numa comunidade chamada Salobro 2, na cidade de Amarante do Piauí, no estado do Piauí. Chegamos naquele lugar, uma comunidade quilombola. Naquele tempo era proibido pregar o evangelho lá, não podia pregar, nenhuma igreja podia fazer trabalho lá, porque a líder de todas as comunidades quilombolas lá tinha proibido qualquer crente chegar perto. Por quê? Porque alguns missionários foram em outras comunidades e fizeram um trabalho completamente errado, mexeram em elementos culturais que não tinha nada a ver, então fizeram uma mistura lá, foi uma problemática lá, então a gente era proibido de pregar o evangelho ali. Aí um amigo meu teve uma brilhante ideia, falou, cara, vamos lá, já que a gente não pode falar assim nitidamente, vamos fazer um teatro. E eu pensando, cara, eu sou péssimo de teatro, mas vamos lá, para poder de alguma forma a gente tentar ir lá, para anunciar, vamos lá. Fomos lá, então ele foi me falando no carro qual seria a peça, e eu falei, cara, essa peça não tem sentido nenhuma, vamos lá. Então a gente chegou naquele lugar e começamos a fazer a peça de teatro. E a gente foi de casa em casa, avisando que teria a peça, juntou 70 pessoas debaixo de um pé de caju, sentadinhos, senhoras, senhores, crianças, adolescentes. Então quando a gente estava terminando a peça, no final, eu já sabia que não tinha sentido nenhum a peça. Aí precisava de ter uma palavra, aí ia fazer um sentido. Aí ele vira para mim e fala assim, Maico, prega agora. Eu falei, não pode, cara, é proibido. Ele falou, cara, não tem problema não, o carro já está pronto ali, ó. Você prega, qualquer coisa que der ruim, a gente corre no carro e vai embora. E eu falei assim, então vamos embora. Aí eu pensei, o que pregar? Imagina, em cima ali da hora, ele falou, prega, e eu tinha o povo todo mundo esperando. Eu tinha que falar alguma coisa. E eu lembrei da conversão de Saulo. Aí eu falei, cara, eu vou contar isso. Aí eu comecei a contar e tal, e quando eu olhei o povo, ninguém, tipo assim, o povo estava com cara de nada, sabe? Eu olhava assim, o pessoal, tipo, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí eu falei assim, vocês não conhecem o apóstolo Paulo? Aquele pessoal disse assim, não, a gente não conhece. Aí eu falei assim, vocês conhecem Deus? Deus, criador de tudo? Aí teve uma senhora que falou, Zumbi dos Palmares. Eu, Zumbi dos Palmares? Né? Que confusão histórica, cultural aqui. E eu perguntei, tá bom, Jesus, vocês conhecem? Jesus? Aí uma senhora falou, esse homem não mora aqui não. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí eu falei assim, talvez, não sei, talvez a comunidade católica passou aqui. E eu perguntei assim, Maria, vocês conhecem Maria? Aí umas 30 mulheres levantaram a mão, eu sou Maria, eu sou Maria, eu sou Maria. Um monte de Maria naquele lugar. Aí eu falei, gente, eu queria pedir perdão, mas eu contei essa história lá na frente.
Então eu quero voltar e eu quero contar a história do começo. Aí eu comecei a falar sobre a criação, comecei a falar sobre a queda, e eu fui discorrendo a história. Então eu cheguei na história de Jesus, contei sobre o nascimento de Jesus, tudo de uma forma resumida, até falar sobre a vida eterna. Então quando eu estava terminando ali, começando a escurecer, a gente tinha que ir embora, era um lugar bastante isolado. Então eu falei, e agora? Eu preciso deixar alguma coisa a mais aqui. O povo, todo mundo lá esperando, com os olhos brilhando, querendo saber mais. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar uma Bíblia, né? Então eu peguei uma Bíblia que eu tinha, uma Bíblia Thompson. Aí eu chamei o líder da comunidade, um homem de aproximadamente 40 anos, e eu fui e dei a Bíblia de presente. Falei, cara, eu quero te deixar um presente. Toda essa história que eu contei aqui hoje, eu contei resumida por causa do tempo, mas toda ela está escrito aqui. Aí eu dei a Bíblia a ele. Aquele homem pegou a Bíblia, abriu assim lá na hora e falou assim, doutor, que livro grande, né? Próxima vez que você voltar aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber, porque não tem ninguém para nos ensinar. Cara, quando ele falou isso, ele me quebrou. Nessa época eu estava pastoreando uma outra igreja de Cabo Frio. Nós éramos aproximadamente lá umas 1.500 pessoas. E os jovens brigando para poder pegar o microfone e falar, sabe? E eu comecei a perceber que de povoado em povoado que eu estava indo ali, tinham muitos microfones vazios. O povo estava esperando alguém para levar o evangelho, para ensinar a eles. E aquilo começou, sabe, a aquecer o meu coração. E quando a gente terminou a viagem, e a minha esposa falou assim, Maico, e aí, o que Deus tem falado contigo? Eu falei assim, Vivian, cara, já sei, vou voltar a Cabo Frio, vou fazer um projeto, vamos treinar pessoas, enviar para o sertão, e eu tenho tudinho aqui já na cabeça pronto. E ela falou assim, Maico, depois de ter visto o que a gente viu, viver o que a gente viveu, não tem mais como a gente fechar os olhos e fingir que nada disso acontece. A gente precisa vir morar aqui entre eles. Então aconteceu isso, a gente saiu de Cabo Frio, eu trabalhava no governo também, e a gente saiu de Cabo Frio e fomos morar no estado do Piauí, pegamos o nosso carro, um golzinho bolinha 1.0, saímos de Cabo Frio e fomos para a cidade de Picos, no Piauí, para começar esse trabalho, a cidade mais quente do Brasil. Iniciamos nosso trabalho ali, resumindo a história. Ficamos 3 anos e meio numa cidade chamada Cauã, onde tivemos o privilégio de plantar 9 novas igrejas, em lugares onde nunca teve antes, comunidades quilombolas, comunidades sertanejas. Vimos muitos milagres da parte de Deus, muitas curas sobrenaturais, a gente viu salvação de vidas e foi algo extraordinário. Depois de 3 anos e meio, eu queria ir embora do Brasil, queria ir para a Tailândia. Foi quando o Senhor falou com a gente, permanece no Nordeste. Permanecemos no Nordeste por mais 6 anos e meio no estado de Alagoas, onde tivemos o privilégio de plantar algumas igrejas, inclusive uma entre os ciganos. E a gente viveu esse tempo lá. E depois de completar 10 anos trabalhando, a gente decidiu agora gastar mais um tanto da nossa vida a treinar homens e mulheres para cumprir a grande comissão. Por que eu estou falando isso? Nós nunca podemos achar que nós estamos isentos de uma responsabilidade que a gente completa agora aproximadamente 2000 anos após Jesus falar aos discípulos para que eles pudessem ir por todas as nações, discipular as pessoas. E tudo que Jesus falava aos discípulos não era somente para os discípulos ali daquela época, mas também para todos os posteriores. Então, se você está aqui hoje, você é um discípulo de Jesus, a grande comissão é para a sua vida também. Isso não significa que você talvez vai atravessar os oceanos e talvez você vai viver em algum outro lugar. Isso não significa isso, mas o que significa é que entre nós,
O Senhor pode levantar algumas pessoas para lugares específicos, para obras específicas, e nós, como igreja de Cristo, precisamos cumprir isso, seja em Curitiba, seja no estado do Paraná, seja no Brasil e nas nações. Precisamos estar com o nosso coração disposto para o Senhor completar a sua boa obra, e a única certeza que a gente tem é que o Evangelho, ele será pregado em testemunho a todas as nações. A questão é: eu vou participar disso? Eu vou me envolver com aquilo que Deus está envolvido? Então eu quero trazer uma reflexão para a gente hoje à noite, para que o Senhor, ele venha trazer mais um pouco de clareza acerca disso, tá? Então eu te peço que você esteja com o seu coração aberto a você ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar a gente. Então, João capítulo 4, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, ali nós já conhecemos a história do começo, a história onde Jesus encontra com a mulher samaritana. Só que quando Jesus está chegando ali no poço, estava ele e todos os discípulos. Então Jesus, ele faz questão de parar no poço, e os discípulos saíram para poder buscar comida. E desde aquele tempo o crente come, né? Então eles foram para buscar comida. Enquanto que os discípulos foram, Jesus ficou ali e começou a conversar com aquela mulher samaritana. Então depois a mulher samaritana volta para a cidade dela, e ela volta também para contar sobre aquele momento, sobre aquele encontro. Enquanto isso, os discípulos voltam do lugar de onde tinham ido buscar comida. Aí começa esse diálogo a partir do versículo 31. Então João 4, 31, vamos ler o que está escrito aqui. Deixa eu abrir aqui, que eu não abri. Eu estava em Jó, achando que era João, mas vamos lá. João 4, 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam, dizendo: Mestre, come alguma coisa. E ele lhes respondeu: Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então, eles disseram uns aos outros: Será que alguém trouxe alguma comida? E Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, estão prontos para a colheita. Até aqui. Esse é um texto clássico, principalmente nas conferências missionárias. Mas por que ele é um texto clássico? Ele é muito usado porque ele não fala só de um ensino teórico, ele está falando de algo que é prático. Então esse texto aqui, ele fala sobre o engajamento de Jesus na obra do Pai. Então, durante a peregrinação de Jesus até Jerusalém, ele faz questão de parar em Samaria, não somente para pregar o Evangelho, mas para deixar também missionários ali, assim como ele fez em Gadara, quando ele encontra aquele homem demoniado. Então Jesus, ele está cumprindo o papel dele, e deixar missionário também era uma das estratégias que Jesus ele tinha. Então não somente de falar, mas de deixar pessoas para dar continuidade no ministério dele. Então Jesus, ele começa uma conversa, e essa conversa parece que não tem muito sentido. Se você parar para poder pensar, os discípulos estão preocupados. Jesus estava na peregrinação, tinha dias que Jesus não comia nada, e os discípulos insistindo: Mestre, por favor, come. Talvez se fosse hoje ia falar assim: saco vazio não para em pé, come alguma coisa. E Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Parece papo de louco isso. Os discípulos olham na mão dele e falam: cara, não tem nada, mas será que porventura alguém trouxe alguma comida? Será que passou alguém antes aqui, deixou uma quentinha na mão de Jesus? Será que aconteceu alguma coisa? Então Jesus fala e revela o que ele desejava falar com aqueles irmãos ali. Jesus, ele diz assim: a minha comida.
o que me alimenta, o que me mantém de pé, o que me dá nutrientes, aquilo que realmente tem algum significado em minha vida, é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Não fazia sentido a conversa, porque os discípulos estavam falando sobre coisas terrenas e Jesus estava falando sobre coisas celestiais. Então o entendimento era ali difícil, mas o que Jesus, na verdade, ele queria dizer era aproveitar daquele momento, daquela situação, para ser muito pedagógico, para ensinar coisas importantes, para que os discípulos pudessem aprender. E novamente, assim como eu disse que a grande comissão não era somente para os discípulos daquela época, mas para todos os posteriores, ou seja, nós também. Assim, o ensino de Jesus, qualquer um deles, seja no Sermão do Monte, as doutrinas de Jesus, serve para nossas vidas também. Então, o que Jesus está ensinando a esses discípulos, eu quero que isso também sirva como aplicação para a nossa vida hoje. E o que Jesus está ensinando aqui? 3 coisas importantes. A primeira delas, no versículo 34 ainda, Jesus vai nos ensinar que a obra missionária, a obra do Pai, requer prioridade. Meus irmãos, a obra missionária não é secundária. A obra missionária não é para ser feita somente pelos ditos missionários. A obra missionária não é se a gente tiver um tempinho durante as férias. A obra missionária, ela precisa acontecer. Quando nós estávamos plantando a primeira igreja no sertão, aconteceu algo bem diferente. Nós éramos missionários de diversas denominações. Então plantamos a primeira igreja. Aí perguntamos, qual vai ser o nome dela? Tinha batista, presbiteriano, assembleiano, comunidades. Qual vai ser o nome agora? Plantamos uma igreja, está aqui, precisa ter algum nome. Aí o missionário tem uma brilhante ideia: Igreja Missionária do Sertão. Aí a gente, caramba, legal, gostei disso aí. Aí uma senhora que tinha acabado de converter, mas que ouvia bastante a gente, ela disse assim: isso é redundante, se é igreja, é missionária. Então, é Igreja do Sertão. Aí eu falei, então é isso mesmo, parabéns, tirou 10. Meus irmãos, se é igreja, é missionária. Porque não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, ela tem que decidir se ela quer ser igreja. Não é uma opção isso. Puxa, agora estamos falando desse negócio de missões, cara, é um investimento que eu não tenho. Meus irmãos, nós estamos cumprindo aquilo pelo qual nós somos chamados. Nós não fomos chamados para nos tornarmos um clube social. É muito mais do que isso, que se for só um clube social, a gente vai numa academia, matricula, arruma uns amigos, está tudo certo. A gente entra num clube de futebol aí, começamos a jogar todas as quartas-feiras, a gente cria um grupo ali, mas é muito mais do que isso. O Senhor está nos chamando para a gente olhar e enxergar o que Ele está fazendo no mundo. Não somente olhar o nosso quintal, não somente olhar a nossa própria casa, mas abrirmos os nossos olhos e ver que Deus está trabalhando nas nações. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus passa 40 dias num seminário intensivo, numa escola intensiva, a qual o tema era Reino de Deus. Depois de 40 dias, imagina comigo, gente, você está numa escola, num acampamento, 40 dias com um preletor chamado Jesus Cristo. Depois de 40 dias ouvindo sobre o reino de Deus, o que você perguntaria a ele? O reino de Deus é um tema muito vasto, mas os discípulos, eles trazem uma pergunta, a qual era um desejo deles para aquele momento ali agora também. E ao mesmo tempo era um apontamento escatológico. Então eles perguntam: Senhor, quando você vai restaurar o reino a Israel? Uma pergunta altamente escatológica. Jesus responde essa pergunta escatológica com uma resposta missiológica. Ele diz, versículo 8: mas vocês receberão o poder
que há de vir sobre vós pelo Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está falando não é que eles seriam testemunhas somente em Jerusalém. O que ele está dizendo é, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tanto quanto e até é algo simultâneo. Nós não podemos apenas achar que é o nosso lugar que precisa ser disseminado o Evangelho. Precisamos deixar de ser apenas uma igreja local para sermos uma igreja global. Quanto mais quando o Senhor começa a apontar algumas coisas, nós precisamos deixar de olhar além da nossa caixa e abrir os nossos olhos. Estarmos disponíveis, preparados, prontos para adentrarmos as nações, para levarmos o Evangelho. Por quê? Porque existe um desejo no nosso coração que clama por Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se eu sonho, se eu desejo pelo retorno de Jesus, se eu amo o meu amado, eu preciso estar engajado nessa tarefa de discipular as nações, porque quando as nações receberem a glória de Deus, o nosso amado virá para reinar em glória. Então, se eu canto Maranata, então eu já deveria dizer, eis-me aqui. Não existe o Maranata sozinho. O Maranata, ele precisa estar acompanhado do eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. Nós estamos nos esforçando, nós estamos provocando para que Ele venha. Então é isso que Jesus está trazendo como uma realidade para aqueles discípulos, porque enquanto a igreja ela não se despertar para a obra missionária e não cumprir o chamado dela, ela não vai ter justificado a existência dela aqui na terra. E a igreja que eu estou falando aqui não é sobre o prédio, é sobre você e eu, é sobre nós. E quando eu penso alguém, algum personagem bíblico que era um cara altamente engajado, tinha a obra missionária como prioridade, eu lembro de Paulo. Cara, Paulo era um cara incansável. Paulo, ele estava na peregrinação, e ele chegava numa cidade, começava a pregar o Evangelho, e de repente causava um reboliço, e por exemplo, em Listra, onde as pessoas começam a juntar em Paulo, atacar pedra em Paulo, apedrejar, ele é dado como morto, jogado para fora da cidade. E Paulo então, a Bíblia diz que os discípulos juntaram ali ao lado dele, se levantou, e logo algum tempo depois Paulo volta naquela mesma cidade para pregar o Evangelho. A cobra picava, ele continuava. O barco afundava, ele continuava. O dinheiro acabava, ele fazia tendas. Mas Paulo tinha um objetivo: levar as boas novas do reino de Deus até os confins. Ele estava obstinado, meus irmãos. Paulo praticamente sozinho prega para 70% da Ásia Menor, sem nem 1% dos recursos que nós temos hoje. Não tinha avião, não tinha celular, ele não tinha o compilado da Bíblia assim igual nós temos hoje. Grande parte das cartas de Paulo ele escreve preso. E o interessante é que mesmo ele preso, ele escreve dizendo que está muito alegre, porque até mesmo os guardas estão recebendo as boas novas do reino de Deus. Era alguém que tinha um entendimento, tinha a obra do Pai como prioridade, não era algo secundário na vida dele, sabia para onde está indo. Porém, em Atos capítulo 20, para mim, Paulo chega no ápice dele. E qual é o ápice dele? Ele está saindo de Mileto em sentido a Jerusalém, e durante essa caminhada dele, ele ouve o Espírito. Atos capítulo 20, versículo 23. O Espírito Santo assegura a Paulo o que esperava ele de cidades em cidades eram açoites e prisões. Imagina comigo, o Senhor, Ele te chama para ir para o estado do Mato Grosso, e o Espírito Santo te diz assim: ó, daqui até chegar no Mato Grosso,
o que você já pode esperar ali são algumas chicotadas e algumas prisões. Talvez no evangelho mais moderno, um suposto evangelho, as pessoas iriam dizer assim: está amarrado no nome de Jesus. Açoite, tribulação, chicotada, prisão. Não, isso não é para mim. Agora é só vitória. Não, isso aí para mim não tem não. Não, eu acho que é o Satanás falando. Porta fechada é sinal de reprovação de Deus, eu não vou. Talvez alguns poderiam pensar assim aí fora. Mas o que Paulo responde, o Espírito, porque não fui eu que falei com Paulo, não foi o Farley que falou com Paulo, não foi algum outro profeta ali que falou com Paulo, não, foi o Espírito Santo que comunicou Paulo. E a resposta que ele dá ao Espírito é: de nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir a minha carreira, que eu recebi mediante o evangelho da graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo estava indo, ele sabia para onde ele estava indo. Paulo carregava uma paixão no seu coração, e ele desejava pregar o evangelho, principalmente aonde não tinha sido pregado ainda. Paulo estava totalmente engajado na obra do Pai, a fazer aquilo que o Pai o enviou. Por isso que quando ele está terminando a carreira, ele escreve o seu amigo Timóteo, e ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, só quem pode dizer isso é quem realmente combateu o bom combate. É só quem realmente encerra a carreira de uma forma digna. E qual é a forma mais digna? Cumprindo aquilo que o Pai te chamou para ser. Então ele guarda a sua fé, talvez aquilo que ele tinha de mais precioso. E Paulo então ele cumpre o seu papel, ele deixa o seu legado, ele deixa a sua história. E está aqui a gente, depois de 2 milênios, contando a história deste homem. Agora a Bíblia conta sobre um outro cara, um rei chamado Jeorão. A Bíblia diz que Jeorão teve todos os recursos para fazer aquilo que Deus ele mandou. Ele era um rei, ele governava, ele tinha um governo nas suas mãos. Mas a Bíblia diz que tudo o que Deus mandou ele fazer, ele não fez. Ele fez tudo ao contrário. E sabe o que aconteceu? Resumindo a história, esse rei ele morreu, e ninguém sentiu saudades dele. A Bíblia escreve isso: e ele morreu e ninguém sentiu saudades dele. E ele nem pôde ser enterrado entre os outros reis, ele foi enterrado num lugar separado. Quantos já tinham ouvido aqui a história dele com muita sinceridade e verdade? Levanta a mão. A minoria. E eu sempre digo, não tem problema nenhum, porque ninguém teve saudades dele. Não deixou legado, não deixou história, não cumpriu. Eu creio que talvez se ele eu tivesse pensado sobre os últimos momentos dele, poderia ser de remorso, porque não cumpriu o que Deus chamou. Meus irmãos, eu tinha um grande medo na minha vida, que era perder o meu pai. Cara, esse era um grande medo que eu tinha. Cara, o meu pai e eu, nós éramos juntos em tudo. Eu sou muito parecido com ele. E meu pai, a gente combinava em tudo. Minha mãe é ao contrário, minha mãe é da Baixada Fluminense, escandalosa, meu pai é todo culto. E eu me dava bem com ele, eu tinha medo de perder, eu perdi ele há 4 anos atrás. Que dor, meus irmãos, que saudades que eu tenho, e era um medo que eu tinha grande. O outro medo que eu tenho é perder a minha esposa e os filhos. E eu penso muito isso, mas gente, isso não é o maior medo que eu tenho. É um grande medo. O maior medo que eu tenho na minha vida é chegar no final da minha vida, no meu último suspiro, ele ser de remorso por não ter vivido aquilo que Deus me chamou. Mas eu quero talvez pensar ou viver como
O Jim Elliot, um missionário que foi um mártir entre os índios Aucas na selva equatoriana, antes de falecer, ele escreveu: viva de tal maneira para quando chegar no dia da sua morte, você não tem mais nada a fazer a não ser morrer. Vive intensamente o que Deus te chamou. Não fique preso ao que o sistema do mundo tenta nos dizer. Nós precisamos ser o que a palavra nos chamou para ser. E o que Jesus está nos comunicando é assim, cara, vocês precisam ter uma prioridade, vocês precisam pensar que existe uma comida, que é isso que nos alimenta. E que comida é essa? Fazer a vontade do meu Pai, e não somente fazer a vontade dele em si, mas completar a sua obra, porque isso não tem como separar. Não tem como eu amar a Deus e negligenciar a sua obra. Não tem como também eu terceirizar aquilo que eu preciso fazer. Eu não posso pagar para outro fazer no meu lugar. Existe um chamado em Deus, existe um lugar em Deus que você precisa entrar. E como eu falei, não somente atravessar os oceanos, mas onde Deus te plantou hoje, você precisa ser o que Ele te chamou. E cooperar com essa grande missão daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está provocando através de nós. E às vezes eu penso, por que nós não priorizamos a obra de Deus? Porque ela sempre vai concorrer com os nossos interesses. Ela sempre vai concorrer com o nosso bem-estar. Eu costumo dizer que entre a teoria e a prática existe um lugar confortável. Entre a teoria e a prática existe um abismo. Por exemplo, nós sabemos o que fazer, mas às vezes não fazemos. Existem pessoas que estão passando pelas nossas vidas todos os dias, estão clamando, a gente sabe o que fazer, mas não faz. E a pergunta é, por que não? Porque estamos invertendo os valores, estamos invertendo as prioridades. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele estava falando sobre as demais coisas, sobre o que comer, o que vestir, o que beber. Então ele está falando sobre isso. Agora ele traz uma nova realidade, o reino de Deus, aquele a qual nós somos inseridos para viver uma outra realidade. Então não há como priorizar Deus e negligenciar a sua obra, porque talvez o que está faltando, o que está precisando acender mais em nós é paixão. É paixão, é pedir: Senhor, me dá mais paixão, me dá mais amor. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, o que eu não estou conseguindo ver, o que Paulo via que eu não consigo ver, o que os irmãos do primeiro século viam que eu não consigo ver, o que fazia aqueles irmãos doarem a sua vida, o que fazia os irmãos do primeiro século, o que eles viam para amar Jesus, a ponto de, na captura de Nero, que capturou os irmãos do primeiro século, eles preferiam estar pendurado no poste queimado, com fogo ateado no corpo, do que negar o amor de Jesus. O que esses caras viram que a gente não consegue ver? E eu não estou sendo radical em falar isso, é uma realidade o que esses caras viram. Às vezes eu recebo jovens lá para a gente cuidar do coração deles, fala, e eles trocam esse amor de Jesus, cara, por uma noite de prazer. Eles trocam o amor de Jesus por qualquer besteira. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, porque enquanto eu estiver com meus olhos fixos em Jesus, os olhos flamejantes de Jesus vai aquecer o meu coração de paixão. Mas se eu tiro os meus olhos de Jesus, eu começo a olhar em circunstâncias da nossa vida.
as inseguranças, a cobiça e tantas outras coisas. E nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Eu gosto de uma história Rosenberg. A doutora Ellen, com seus 26 anos, ela tinha acabado de terminar o doutorado dela na Inglaterra. Isso eu estou falando década de 60. A doutora Ellen, terminou ali os estudos dela, médica, e ela recebeu um chamado do Senhor na faculdade. E o chamado dela é um chamado bem peculiar, que era para ir para o Congo. Imagina uma mulher solteira, inglesa, tendo um chamado para o Congo. Naquela época, o Congo já é difícil hoje, mas naquela época o Congo estava vivendo uma grande guerra civil, desde a capital até os interiores. E ela convoca os pastores, a igreja local dela, e comunica isso. Os pastores então conheciam ela, a seriedade dela, do trabalho, do serviço dela local, e os pastores, junto com uma organização internacional, enviaram a doutora Ellen para o Congo, para servir no Congo. Naquela época, por causa daquela guerra e de tudo que estava tendo, tinha muitas pessoas mutiladas, pessoas estavam sofrendo, e com a ausência de bons hospitais e médicos, ela foi lá para ajudar, a cuidar, a sarar, e para levar as boas novas do reino de Deus. A doutora Ellen então chega lá, ela vê todo aquele desafio, e ela se sente totalmente impotente, porque ela não tinha como, ela poderia trabalhar 24 horas, que não ia suprir nenhum por cento da necessidade que tinha lá. Então ela tem uma brilhante ideia de abrir uma escola para treinar novos enfermeiros. Então a doutora Ellen, enquanto ensinava a técnica, ela estava ensinando o evangelho do reino de Deus, para que aqueles enfermeiros pudessem ser espalhados no país, para cuidar de pessoas, sarar pessoas e ao mesmo tempo levar o evangelho. E ela viu que não adiantava somente curar as pessoas ali, mas ela perdia muita gente porque não tinha hospital. Então a doutora Ellen ora ao Senhor, e a comunidade local ali levanta, na verdade, um único homem levanta uma única oferta e constrói um hospital no Congo. Então ela, naquele hospital, ela começou a servir e trabalhar, e ela conta que numa quarta-feira os radicais adentraram naquele hospital e entraram quebrando tudo, procurando, cadê a Ellen, cadê a doutora Ellen? E foram na sala dela, arrastaram ela no cabelo e puxaram no corredor afora, jogaram ela na caçamba do carro, prenderam ela nas mãos, na boca, e levaram ela para ser presa. Os radicais então colocaram ela em uma prisão, e todos os dias eles entravam naquela prisão e davam uma surra nela, humilhava ela, e ela o tempo todo achando que fosse morrer. E ela conta que quando chegou na sexta-feira à noite, foi a noite do terror, que quando 5 daqueles homens entram na cela de uma mesma vez e começam a violentar ela de uma forma sexual, e batendo nela e violentando ela, e ela falou que ela começou a esfalecer, ela começou ali a fechar os olhos, já estava vendo tudo já diferente, e ela falou que quando ela pensou que ela iria morrer, ela falou que ela viu na frente dela, teve uma visão, e a visão do que ela via, além daquela cela, era Jesus de braços abertos, e Jesus olhava nos olhos dela e dizia assim: Ellen, esses não são somente os seus sofrimentos, esses são os meus sofrimentos também. E ela percebeu que todo aquele sofrimento, aquilo que estava acontecendo, não era somente a dor dela, mas também ela sentiu que outras mulheres na nação estavam sofrendo naquele momento. E a doutora Ellen então fecha os olhos dela, e quando ela vai abrir os olhos novamente, ela não morreu ali, quando ela abriu os olhos, estava na mão de soldados ingleses que foram resgatar ela. Resgataram ela, levaram ela para a Inglaterra. A doutora Ellen fica meses de coma, e depois passa por diversas cirurgias, até que 1 ano após a internação dela, os médicos chegaram e falaram assim: parabéns, doutora Ellen, chegou o dia da sua alta.
pode ir embora, vai lá visitar a família, vai lá visitar os amigos, você agora pode ir, que você agora está bem. O primeiro lugar que a Ellen vai não é na casa da mãe dela, a Ellen vai até a sua igreja local. E ela reúne com o pastor e com os líderes daquela organização internacional, e ela fala assim: eu quero voltar no Congo. E eles falaram: você está ficando louca, você vai voltar no Congo? Claro que não. E ela falou assim: ou vocês me mandam para o Congo, ou eu preciso arrumar alguém que vai me mandar para o Congo, porque o Senhor me deu uma paixão por aquela nação, e eu vou. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou. Eu ouvi do Senhor. Então naquele dia eles oraram e resolveram enviar a doutora Ellen de volta para o Congo. Ela volta para aquele lugar e ela constrói um novo hospital bem maior do que aquele primeiro. A doutora Ellen então treina centenas de novos enfermeiros para cumprir 40 anos servindo naquela nação. E o trabalho dela, através do trabalho dela, do treinamento de novas enfermeiras, eles plantaram dezenas e centenas de novas igrejas ali no Congo. Depois de 40 anos, o Senhor diz: Ellen, seu tempo no Congo terminou, mas a sua missão ainda não. E a doutora Ellen gasta até o último dia da vida dela rodando o mundo para despertar novos missionários para a sua obra. E a doutora Ellen, antes de morrer, ela escreve uma carta para todos os missionários que fazia parte da organização dela. De manhã eu não li essa carta, eu quero ler agora. Ela faleceu no ano de 2016. Então no ano de 2015 ela deixa uma carta, e essa carta dela é assim: irmão, irmã, essa carta é para os missionários amigos dela. Ela diz assim: irmão, irmã, você não quer Jesus, porque você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus, mas quer respeito. Você quer Jesus, mas você quer a popularidade. Você quer Jesus, mas você quer a opinião pública. Você quer Jesus, mas você quer aplausos. Vocês querem Jesus, mas também querem ser o primeiro, querem ser o melhor. Vocês querem Jesus, mas também querem o sucesso. Isso não combina. Você quer Jesus, mas também você quer orgulho. Você, missionário, deseja chegar no fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo fez, organizou para a sua exaltação, com muitas fotos, com mídias, com áudios, para olhar na sua casa e apenas lembrar do seu sucesso próprio. Você deseja sentir respeitado e insubstituível. Deseja que outros missionários fiquem preocupados de como vão continuar a carreira sem você ali. Você deseja cartas, e-mails, e quando você chegar em casa dizendo quanto eles são gratos e devem a você, e sem você eles não iriam conseguir. A verdade é, sim, você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Não. Você não pode ter isso. Ou você deseja somente Jesus, ou você vai perceber que não tem. Essa é a singela carta da doutora Ellen para os seus amigos missionários. A carta da doutora Ellen, ela nos mostra que ela carregava algo muito precioso da parte de Deus, que nós precisamos, que é paixão, amor pela obra do Senhor. Se a gente chegasse o quanto mais perto do coração de Deus, nós iríamos compreender que o maior desejo de Deus é que a sua glória venha refletir no rosto de gente de nações diferentes. Como a profecia de Abacuque, que toda a terra será cheia da glória de Deus.
É o desejo de Deus, e nós podemos, como aqueles que foram tocados, que foram transformados, que recebemos tão grande salvação, agora dedicar a nossa vida para que outros também recebam essa salvação. A segunda coisa que Jesus está ensinando ali é que a obra missionária requer urgência. Versículo 35, na parte A, Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita. Jesus está chamando a atenção deles, ele está ensinando que a obra missionária não é uma tarefa para amanhã, não é uma tarefa daqui a 4 meses, requer prontidão imediata. O tempo de Deus se chama hoje, o tempo de se despertar para aquilo que Deus está fazendo se chama hoje. Ele está nos comunicando, mas às vezes estamos tão inquietos, pensando em tantas outras coisas, que deixamos de viver aquilo que Ele tem nos chamado, aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos confiado, que é a preciosa semente do Evangelho. É uma tarefa urgente, porque nós não temos garantias que nós ou que outras pessoas a quem deveríamos ter pregado terão outras oportunidades. Quantas pessoas estão passando na nossa vida todos os dias? Quantas pessoas estão gritando do nosso lado, a gente não consegue ouvir? Quantos clamores? Quantas pessoas estão ali esperando alguma coisa acontecer? E a verdade é que todos os dias Satanás, ele tem ceifado vidas e levado com ele. É por isso que lá em João capítulo 9, versículo 4 diz: trabalhe enquanto é dia, porque logo a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A noite, meus irmãos, pode ser o fim de uma oportunidade, geralmente vem sem nenhum aviso prévio. Isso se refere à minha vida ou àquele a qual deveria ter pregado. Eu não sei se tenho mais 1 ano de vida aqui na terra. Eu não sei se tenho mais 24 horas de vida aqui na terra. Para quem não sabe quanto tempo tem, nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para quê? Para obedecer tudo aquilo que Deus tem nos confiado. Então Jesus está dizendo: não é para daqui a 4 meses, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita. O tempo de se despertar para essa obra a qual o Senhor tem nos chamado se chama hoje, agora. A cada oportunidade negligenciada tem um custo muito alto e irreversível. A demora pode ser fatal para muita gente. Eu vou te dizer uma coisa, até para pessoas que talvez estão dentro da sua casa. Além daqueles que estão na nossa casa, existem pessoas, existem povos que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que estão aguardando aqueles que vão levar as boas novas. Existem pessoas que estão clamando desesperada, pedindo a revelação do Cristo, e nós carregamos a revelação do Cristo, e nós podemos entregar às nações. Tinha um pregador antigo, que dizia que o mundo está doente, como se estivesse numa fase terminal, e nós, a igreja, temos o antídoto para curar as nações, mas infelizmente estão guardados nos nossos armários. Nós temos o remédio para curar as nações, nós temos a boa notícia. É por isso que eu disse aqui que Paulo se alegrava, porque mesmo estando preso, o evangelho não estava preso, o evangelho estava cumprindo o papel dele. Foi o que eu preguei na sexta-feira aqui, o evangelho continua cumprindo o papel dele. Spurgeon dizia que o evangelho é como um leão enjaulado, e a única coisa que temos que fazer é abrir a jaula, deixar o evangelho cumprir o papel dele. Romanos 15, 20, Paulo diz: e desta maneira eu me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Meus irmãos, a verdade é, o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregar o evangelho. Nós só temos uma vida para gastar, e é essa. Nós não acreditamos que vamos encarnar numa outra vida para ter uma outra oportunidade. Isso é uma outra religião.
nós acreditamos que é dessa vida para uma vida eterna. E se só temos essa vida para poder gastar, então já deveríamos estar gastando hoje. Mas eu falo sobre gastar, não é somente para si mesmo, mas é gastar toda uma vida para que Ele seja glorificado, para a glória de Deus. A terceira e última coisa, a obra missionária requer olhos levantados. Jesus, Ele disse: não pensais vós até que, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita. Ergam os seus olhos e vejam os campos que já estão prontos, preparados para a colheita. Aqui Jesus está falando que a obra do Senhor, essa obra missionária requer olhos levantados. Erguer os vossos olhos, a palavra erguer é uma palavra chamada epairo, que significa ampliar a visão, enxergar mais longe, enxergar o que outros têm negligenciado, é enxergar fora de si, além do aqui e agora, é ver o que Deus vê. Deus está convidando eles a não olhar mais para as impossibilidades, não é somente olhar para as limitações, mas Ele está chamando para olhar mais longe, para olhar que na verdade os campos já estão acessíveis. Eu lembro que quando eu morava em Cabo Frio, eu dizia que ia trabalhar no sertão. Alguns amigos diziam assim: para que você vai para o sertão? O povo tem um coração duro, o povo é idólatra, eles amam o Padre Cícero mais do que Jesus, você vai fazer o que lá? E eu lembro que eu e a minha esposa ouvimos nitidamente da parte de Deus. E meus irmãos, se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho tudo. E eu não lembro de ter batido em uma porta de um sertanejo e alguém fechar a porta e dizer: sai daqui. Teve uma vez que se aproximou disso. Eu cheguei na casa de uma senhora e eu bati a palma e ela olhou para mim e falou assim: é crente? Eu falei: missionário. Ela falou assim: ah tá, se fosse crente não podia entrar. Não, missionário pode. Falou: detesto crente. Eu falei: amém. E essa senhora depois ela congregou conosco lá. Então durante a jornada nossa, durante esse tempo que eu estava lá servindo, a gente não teve nenhuma porta ali fechada, muito pelo contrário. Quando eu chegava numa casa, as pessoas nos chamavam, colocavam um banquinho, botavam um café e perguntavam: o que vocês estão fazendo aqui? É tudo que o missionário quer, um banco, um café, uma pergunta dessa. E a gente pôde ver uma grande colheita de vidas. Entramos no povoado chamado Bate-Maré, um povoado 100% frequentava a feitiçaria. Começamos com cultos caseiros ali, não tinha um culto que não se manifestava demônios ali. Para a glória do Senhor, é um povoado hoje onde nós temos uma escola de crianças, nós temos uma igreja plantada ali, onde 70% da comunidade serve naquela igreja local para a glória de Deus. Então, às vezes, nós nos deparamos com a impossibilidade. Às vezes queremos ver o que os nossos olhos veem, mas precisamos viver esse epairo, é ver o que o Senhor vê, enxergar o que Ele está nos comunicando. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar além. E o que o Senhor está vendo hoje? Ele está vendo os povos perdidos. Ele deseja se revelar aos povos perdidos. Ele está nos convidando para enxergar isso também. Ele está nos convidando para ver o que Ele está vendo. Por isso que eu falei, é fora de si, é além de si. Quando as pessoas me perguntam o que é ser um missionário, eu digo que é aquele que tem a difícil viagem de sair de si mesmo, e de encontro ao outro, e de encontro aos necessitados, e de encontro aos preferidos de Jesus. Então, estar com os nossos olhos levantados também nos ajuda a olhar para
para cima e ver que toda autoridade para cumprir o ide vem dele. Jesus disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele nos assegurou: e eis que estarei com cada um de vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meus irmãos, o mundo está muito mais preparado a receber o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Eu lembro que eu estava no Piauí, e entrou uma moça dentro da minha casa possessa, endemoniada. E essa moça que entrou na nossa casa, eu estava jantando, a nossa casa ficava com a porta aberta, 24 horas, a comunidade entrava lá. A minha esposa é enfermeira, eu já acordei já com uma moça me cutucando: será que ela pode verificar a pressão para mim, aferir a pressão? Aí eu olhando assim, eu falei assim: meu Deus, eu deitado dormindo, eu vi, acorda, a moça está precisando verificar a pressão. Entrou uma mulher possessa na nossa casa, e ela foi na mesa e falou assim: eu estou aqui nessa cidade para acabar com todos os casamentos. Aí eu olhei para ela e falei assim: isso é o que você está dizendo, mas em nome de Jesus, Ele vai mudar você, Ele vai transformar você, Ele vai mudar a sua história. E eu comecei a falar com ela, ela foi afastando, ela saiu da minha casa e correu. Ela era a prostituta da cidade. Depois de um tempo encontramos ela de novo, e começamos a chamar ela, chamamos para tomar um café conosco, começamos a nos aproximar, até que um dia, durante uma conversa, o Senhor nos deu uma palavra de conhecimento sobre ela, e aquilo desarmou ela, e nós começamos a pregar o Evangelho ali para ela. Entregou a vida a Jesus. O marido que tinha ido embora voltou lá para casa, e nós tivemos o privilégio de batizar ela, o marido e os filhos dela para a glória de Deus. E hoje ela é a ministra de louvor da nossa comunidade, da Igreja do Sertão. Não existe ninguém que tenha um coração tão duro que não possa ser esmiuçado pelo Espírito Santo. Só que o mundo está mais preparado para ouvir o Evangelho do que eu e você a falar o Evangelho, porque enxergamos as limitações. Mas eu aprendi uma coisa: com Deus tudo é possível. Por isso que quando Jesus vai chamar os discípulos para dar para eles um comissionamento, para comissionar eles, Jesus não chama eles para ganhar o bairro deles, Ele chama eles para discipular as nações. Por isso que o Mike falou que também não tinha que ser talvez a grande comissão, tinha que ser missão impossível. Cara, às vezes a gente tem dificuldade de ganhar a nossa casa, imagina discipular as nações. Meus irmãos, ele está falando isso para 11 homens. 11 homens e um segredo que foi revelado. Então ele revela para eles aquilo que estava no coração dele. O desejo dele era discipular as nações. O desejo dele era fazer com que as nações tivessem o conhecimento de Cristo e agora passassem a viver como ele. E lógico, era para ser missão impossível, porque era impossível eles fazerem aquilo. Mas seria impossível se Jesus não tivesse falado aquilo que falou no final: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meus irmãos, essa verdade, ela traz toda a essência e a possibilidade para aquilo que aparentemente é impossível. Com Jesus nós podemos discipular as nações. Com Jesus, para qualquer apontamento que o Senhor dá a essa comunidade, vocês não precisam ter medo sobre isso. Com Jesus, segundo a palavra dele, vocês podem ir para qualquer lugar do mundo. Nós não precisamos temer. Não é sobre a gente ter ou não, é sobre aquele a qual tem toda a autoridade nos céus e na terra, nos chamando e dizendo: vão.
E nós só precisamos obedecer. É um lugar de obediência, é um lugar de descer um pouco mais, é um lugar de quebrantar um pouco mais, de deixar todo o nosso orgulho de lado, todos os nossos achismos, todo o nosso sonho que foi criado a partir de nós mesmos, para agora a gente começar a viver o projeto de Deus, os sonhos de Deus, aquilo que Ele está fazendo. Porém, meus irmãos, nós somos seres que nós nos deparamos com as nossas limitações sempre. E eu vou te dizer sinceramente, eu compreendo isso. Quando o Senhor me chamou para essa obra, meus irmãos, eu ficava pensando assim, cara, eu poderia chamar os outros amigos. Quem sou eu para fazer a obra do Senhor? Meu irmão, quando eu me converti, eu fui para uma comunidade cheia de pessoas habilidosas. E eu lembro que eu queria participar, e eu falei, cara, eu preciso fazer parte de algo aqui na comunidade. Aí falei, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, vou entrar no Ministério de Música. Aí eu fui para o Ministério de Música. Aí cheguei no Ministério lá de Música, aí o cara falou assim, hoje vai ter audição. Aí eu, o que é isso? Será que vai ficar parado ouvindo? Aí ele falou assim, ó, vamos lá, vamos fazer aqui as vozes. Aí eu tô lá. Aí daqui a pouco ele falou assim, agora é individual. Aí eu, individual? Quando eu comecei a cantar assim, uma aberração. Aí aquele cara sabia que eu tinha conhecido o Senhor há pouco tempo. Aí ele me chamou no canto e falou assim, Mike, é o seguinte, você pode até participar, mas quando começar a música, a Igreja Batista, irmão, tinha aquele coral, aquele montão de gente, né? Ó, você afasta do microfone um pouco e canta. Aí quando der uma brecha, você entra e ora. Mas ó, não canta muito perto do microfone não, senão vai atrapalhar os outros. Aí eu entendi o que ele quer falar comigo. Aí eu falei com ele assim, Vinícius, tranquilo, mano, eu compreendo, eu vou fazer outra coisa. Aí ele teve a brilhante ideia, mano, vai pro som, vira sonoplasta. E meu irmão, eu tentei com música, é uma grande frustração da minha vida, eu não consegui ser músico. Eu estudei piano 5 anos, estudei ali leitura, escrita, né, musical, aprendi tudo aquilo, mas eu não tenho ritmo. A única coisa que eu sei tocar é Caicai, Balão e Titanic, é a única coisa que eu sei tocar, 5 anos estudando, desde criancinha estudando, queria ser um astro do piano, mas não deu certo. Aí o que eu fiz? Eu vou para o som, né? Porque eu pensando, eu olhava assim, é fácil isso aqui. Aí eu fui para o som. Aí antes eu fui fazer a besteira de mudar alguns cabos que eu não tinha que mudar. Eu fiz, coloquei a tomada errada, eu queimei a caixa de som. No primeiro dia, os caras sabiam que eu era recém-convertido. Meus irmãos, eu me converti numa favela, totalmente errado. Os caras não queriam me perder. Aí os caras me chamaram do canto e falaram assim, olha só, não mexe aqui na mesa não. Vamos fazer o seguinte, tá vendo aquele canto ali? Fica lá e ouve se está chegando o som lá e você comunica, ó, tá bom, tá ruim. Aí eu entendi o que esses caras estão falando, né? Meus irmãos, eu fui para minha casa acabado. O marmanjo velho chegou em casa, sentei na minha cama e falou assim, cara, eu não sirvo para nada. E eu comecei a chorar ali, eu falei, cara, não sirvo para nada, mano, não sirvo para servir. E eu lembro que eu escutei a doce voz do Espírito dizendo assim, basta você ser o meu amigo e está tudo bem. Depois o Senhor começou a falar assim, eu só quero que você vá onde eu te mandar, eu só quero que você fale o que eu te falar, eu só quero que você viva o que eu te mandar viver. E desde então eu comecei a viver essa aventura com Jesus. Meus irmãos, sou de uma comunidade pobre, de uma família humilde que apanhou muito, decepcionada com o sistema religioso. Meu pai me proibiu nunca mais pisar em nenhuma igreja evangélica. Eu tive o privilégio de, aos meus 24 anos, estar pregando numa igreja e ver minha família se rendendo a Jesus. Talvez um dos maiores prêmios que eu possa ter, se é que eu posso, foi ver a minha família aos pés do Senhor Jesus. De ter o privilégio, sem dinheiro nenhum no bolso,
praticamente assim como eu vivo hoje, mas de ter o privilégio de levar as boas novas do Senhor a todos os continentes. Eu tive o privilégio de pisar. Eu falei com o Farley, ele perguntou quantos países você foi. Eu falei, Farley, eu acho que uns 27. Mas nenhum eu tive o privilégio de ir a passeio. Mas todos esses lugares para levar a boa semente do Evangelho. E meus irmãos, por que eu estou falando isso? Eu ainda continuo me sentindo limitado. Mas tem uma frase, que essa frase ficou no meu coração, que é de um missionário que trabalhou na China há muitos anos, chamado Hudson Taylor. Ele diz o seguinte: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. E é assim que eu me sinto, pequeno e fraco. Talvez é assim que você se sente hoje, pequeno e fraco. Mas meus irmãos, se nós temos a Ele, nós temos tudo. Se nós temos a Ele, nada mais nos importa. Se nós temos o Senhor, é tudo aquilo que a gente precisa. Não precisamos de uma palestra motivacional para cumprir o propósito. Nós só precisamos de Jesus, somente Jesus e nada mais. Para a gente finalizar, fazer a missão, fazer a obra missionária está na dependência do poder de Deus. Tudo que Deus espera de nós é uma disposição para a sua obra. Ele vai se encarregar de tudo. Nós só precisamos ser obedientes a ouvir a sua voz. Por isso que é tempo de deixarmos as desculpas de lado. É tempo de deixarmos todas as desculpas que a gente cria para servir de obstáculo ou muro para a obra de Deus. Porque o Senhor está nos chamando para levantarmos os nossos olhos, a priorizar Ele, a priorizar a sua obra, nos conscientizar para a urgência do serviço. E precisamos nos lembrar: os frutos, quando não são colhidos no tempo oportuno, eles apodrecem e não servem mais para nada. Romanos 10, 14. O Pai continua chamando homens e mulheres. Ele conta com a sua vida. Ele conta conosco para essa obra. E nessa noite eu quero orar por você. Se você compreendeu essa mensagem, irmão, eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Nós vamos viver toda essa realidade daquilo que Deus Ele tem nos chamado para sermos fiéis testemunhas dEle. Mais uma vez, em Curitiba, nesse lugar aonde que Deus nos plantou, vamos continuar anunciando as boas novas aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos amigos de trabalho. Vamos continuar para aqueles que são amigos, mas também para aqueles que nos detestam talvez, mas vamos continuar sendo fiéis ao Senhor e anunciar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho, irmãos, e mais uma vez, não é só para quem tem cargos eclesiásticos, é para todo aquele que nasceu de novo. Se você está aqui e você nasceu de novo, foi te dado essa missão, esse privilégio de anunciar Jesus aos povos, anunciar Jesus às pessoas. Entenda isso comigo: quando o Senhor levantar um de nós para atravessar as fronteiras, para atravessar os oceanos, vamos nos animar, vamos celebrar, como aqueles 2 jovens morávios, que um dia se colocaram à disposição do Senhor, para se venderem como um dos escravos, para alcançar uma ilha distante. E aqueles 2 jovens, quando estavam partindo, talvez muitas indagações tinham ali: por que vocês vão para lá se tem tanto o que fazer aqui? Por que vocês estão indo? Vocês são loucos? E um daqueles jovens, ele responde com uma alta voz, dizendo: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Para
aqui o Cordeiro de Deus, irmãos, porque estamos na missão, porque fazemos o que fazemos, porque Jesus é digno. Jesus é digno da nossa vida, da nossa casa, dos nossos amigos, daqueles que trabalham conosco. Jesus é digno. E nós vamos ver a glória de Deus sendo derramado em toda a nossa cidade. A glória de Deus escorrendo pelos estados e pelas nações. Nós vamos ver os nossos amigos, aqueles a qual Deus tem usado para servir nessa comunidade, o Senhor apontando e direcionando, e a gente se alegrando. Por quê? Porque o reino está expandindo, porque o evangelho está sendo anunciado, porque está mais próximo do retorno do nosso amado Jesus. O seu sacrifício. Vamos lá, meus irmãos. O que ainda existe em nós que precisa ser quebrado, o que ainda existe em nós que é barreira para que se cumpra essa boa obra, o que ainda existe em nós que nos causa separação do propósito eterno de Deus, que caia em nome de Jesus. Tudo que nos aprisiona, tudo que nos prende, tudo que aprisiona a nossa mente, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, nos libera de tudo isso. Levante homens e mulheres que vão segurar as cordas. Levante homens e mulheres com o dom de gerar riquezas para a glória de Deus. Levante homens e mulheres estrategistas. Levante homens e mulheres profetas do Senhor para nos apontar o caminho. Levante homens que ouvem o Espírito. Levante também aqueles que vão capacitar o corpo. Levante aqueles que têm um coração apostólico, que é o desejo intencional de ver as nações recebendo as boas novas. Levante aqueles que têm uma paixão apostólica. Levante aqueles que amam o Senhor a mais do que tudo. Levante aqueles, Senhor, que se colocam à disposição e digam: eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor.